Olá, graça e paz, povo de Deus. Uma ótima quarta-feira para todos nós, amém? Com a glória de Deus. Amém. Vamos então à palavra de Deus para hoje. Vamos meditar na palavra que está lá no livro de Isaías, né? Livro de Isaías, embora seja o Velho Testamento, tem uma palavra poderosa de Deus para nós refletirmos nesta passagem. Isaías, capítulo 1 de Isaías, primeiro capítulo do livro de Isaías, do 18 ao 20. Vamos ler, que é o que interessa para nós. Amém? Amém. E depois nós vamos declarar o Salmo 91, Salmo de livramento, de proteção, para que Deus venha, nos guardando, nos protegendo aí de todo o mal, de tudo aquilo que está programado, orquestrado pelas trevas contra a nossa vida. E quando nós declaramos esse salmo, o mal ele vai recuando, vai caindo por terra. Então vamos louvar a Deus, vamos cantar um louvor, vamos nos alegrar na presença do Senhor. Hoje estou feliz, eu vou deixar pra trás a velha vida. Eu não era feliz, nas águas eu vou mergulhar, com todo o meu amor também entregar. Nova vida vai começar, nos braços do Senhor vou me entregar. Hoje estou feliz, e eu vou deixar pra trás a velha vida. E eu não era feliz, nas águas eu vou mergulhar. Todo meu amor vou me entregar. Uma nova vida vai começar, nos braços do Senhor vou me entregar. Jesus deixou pra nós o exemplo de vida. João Batista batizou Jesus. Renascemos como uma nova criatura. Jesus deixou pra nós um exemplo de vida. João Batista batizou Jesus. Debutamos na velha vida. Uma nova vida vai começar. Entreguei a Cristo, nosso Salvador. O céu está em festa. Uma nova vida vai começar. Entreguei a Cristo, nosso Salvador. Jesus, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Vamos consagrar esta live, amados. Amado Deus e poderoso Pai, graças te damos, Senhor, pela tua presença aqui neste canal, porque a tua presença não dá para abrir mão dela, Pai, em nome de Jesus. Pai, vai guardando, vai protegendo cada vida que aqui está. Cada um que entrar aqui para ver essa live, Senhor, que o Senhor possa falar através da tua palavra. Palavra que é viva, que é poderosa, que é eficaz.
palavra que entra, que penetra onde nada mais pode penetrar, palavra que muda, que transforma, que renova. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada vida, cada irmão, cada irmã que aqui entrar, Pai. Em nome de Jesus, guarda nossos filhos, nossos irmãos, nossa parentela, todos aqueles que nós amamos no esconderijo do Altíssimo, blinda com teu sangue esta casa, este lar, esta família, este ministério, e que o Senhor venha falar através da tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. E amém. Amém, amados. Amém. Vamos então à palavra de Deus. A palavra está lá no livro de Isaías 18 ao 20, vamos ler. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Eles se tornarão brancos como a neve, embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Mas se resistirem, se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Nós sabemos que o profeta Isaías não era um profeta, popular, porque era um profeta que foi levantado para um tempo, e profetas não são levantados para tempos fáceis, mas são para tempos difíceis, Para quando Deus levanta um profeta, é porque existe problemas, existe caos, existe atuações malignas, existe a nação, o povo de Deus, muitas vezes se perdendo, se rebelando contra a vontade de Deus. E aqui no livro de Isaías não era diferente. Deus estava enviando um profeta para falar à nação que estava em rebeldia. E a palavra de Deus veio dizendo ao povo: venham, vamos refletir, vamos parar para pensar no que nós estamos fazendo, em quais decisões nós estamos tomando. Será que Deus não está nos chamando para nós nos observarmos, para nós refletirmos, pararmos para pensar quais são as nossas atitudes, quais são as nossas decisões, parar para pensar, será que eu estou no centro da vontade de Deus? E a palavra de Deus nos diz hoje: reflita, venha, vamos refletir. E Deus que fala em seguida diz, olha que como é forte essa palavra: embora os seus pecados sejam vermelhos como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros, escarlate, uma cor, um vermelho mais escuro ainda, uma coisa mais obscura, um pecado mais, porque a gente tem a tendência a dizer: esse pecado é pior do que aquele outro, mas para Deus tudo é pecado, Nós vamos dando um grau de menos grave, mais grave, mas pecado é pecado. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. O que Deus está falando hoje nessa tarde conosco é que ainda que tenha pecados, eu vou limpar, eu vou purificar, porque sou eu que perdoo pecados, mas eu perdoarei pecados aonde houver humildade, aonde o coração se voltar para mim, aonde o meu povo se arrepender verdadeiramente dos seus pecados. Ainda que seja obscuro, ainda que seja vermelho, Deus vai entrar, vai purificar, e essa cor que é vermelha, essa mancha, vai desaparecer, algo vai se tornar puro novamente, algo vai ficar branco como a neve. Veja que é Deus que limpa, que é Deus que purifica, que é Deus que perdoa os pecados.
E a palavra segue dizendo, mas se vocês, tem um C ali, né? Se vocês decidirem, se vocês estiverem dispostos a obedecer. Então Deus disse para o povo, se vocês estiverem dispostos a obedecer, se vocês forem humildes o suficiente para obedecer, vocês vão comer o melhor desta terra. Vocês vão comer os melhores frutos. Vocês vão ser abençoados. Vocês estarão recebendo as bênçãos da parte do Pai. Mas existe um mais na palavra. Mais o quê? Mas se vocês resistirem, se forem resistentes, se não quiserem e se rebelarem, decidir ser rebelde, vocês serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Então a palavra de Deus, meus amados, está sendo clara. Deus está dizendo, pare para analisar o que você está fazendo, o que você está decidindo, como é que está a sua vida, que rota foi que você entrou, porque que pecado foi que você cometeu, aonde foi que você caiu. Pare para analisar que há pessoas que estão sofrendo consequências de decisões tomadas, de pecados, de coisas que fizeram e não estão entendendo o porquê do resultado, o porquê que está passando por um período terrível na sua vida. Mas a palavra de Deus está falando que nós devemos parar para ouvir a voz de Deus. E quando nós ouvimos a voz de Deus, nós devemos nos preparar para obedecer o que Deus está falando conosco. Né? Obedecer para ser abençoado, obedecer para não entrar no caminho da destruição, porque Satanás ele vem para matar, para roubar e para destruir. Quando a gente desobedece a Deus, sai fora do que Deus tem para a nossa vida, seremos destruídos. A espada e o próprio Deus vai permitir que isso aconteça, as consequências dos nossos pecados, das nossas decisões, da nossa iniquidade, do caminho de trevas que nós estamos percorrendo, né? Então paremos para analisar quais são os nossos erros, aonde estamos errando. Paremos para analisar, porque o arrependimento genuíno e verdadeiro, né? O arrependimento ele vai trazer um quebrantamento, vai trazer uma tristeza, uma dor, porque a gente já entendeu que está desagradando a Deus. Então para saber o que é que você está desagradando, para avaliar onde é que você está errando. E se arrependa, porque Deus está dizendo que seus pecados serão perdoados. Você será limpo, você será purificado. O Salmo 51, Davi estava tremendamente arrependido de ter se envolvido com uma mulher, de ter matado aquele homem. Ele vai para a presença do Senhor, ele ora, ele se avalia depois de receber a mensagem do Senhor. Ele entende que enveredou por um caminho tortuoso. Ele entende o porquê das consequências, o porquê da mensagem que o profeta lhe entregara. E ele se prostra diante do Senhor e ele pede, Deus, coloca um coração novo em mim, um coração disposto a obedecer. E Davi é esse exemplo de homem quebrantado, de homem que vai para a oração, de homem que se arrepende, de homem que pede para Deus criar nele um coração puro. Salmo 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito estável, porque o pecado traz instabilidade, o pecado traz batalhas na mente, o pecado traz dúvidas, medos, confusões. Nós não conseguimos ficar estáveis. E ele pede para Deus não expulsar ele da presença. Não tira de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Davi sabia que Deus queria a obediência dele. E Davi está pedindo para ser limpo, para ser purificado, para que Deus o lave, para que ele fique branco, puro. E mais branco do que a neve serei, verso 7. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria. E os meus ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades.
Amém, amados? Amém. Davi, ele orava, se quebrantava na presença de Deus. E o verso 17 diz que os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Então essa palavra, amados, nos faz entender que Deus, ele é Deus de misericórdia, que Deus, ele é Deus que perdoa pecados, Deus, ele é Deus que nos limpa, que nos purifica. Por pior que seja o que nós temos feito, tem perdão, né? Mas se nós decidimos mudar a rota, se nós decidimos nos quebrantar, nos arrepender, e Deus quer ver mudança de atitude, mudança nas decisões, não podemos ficar resistindo a Deus. Nós temos que resistir ao diabo. A palavra de Deus diz: submeta-se a Deus e resista ao diabo para que ele fuja de vós. Mas o povo estava como? Resistindo à mensagem, resistindo à palavra, se rebelando e acabaram sendo devorados pela espada. Então, não comece a achar que essa palavra não é para você, essa palavra é para todos nós. Nós devemos estar dispostos a nos avaliar todos os dias, dispostos a nos arrepender daquilo que é errado, disposto a deixar o Espírito Santo mudar em nós o que precisa ser mudado. Porque é que hoje na sua vida você entende que Deus está falando através dessa palavra que você precisa mudar. Não pode ser assim, diz o Senhor. Não pode ser assim para sempre. Há coisas que o meu povo precisa mudar. Há coisas que a minha igreja precisa mudar. Observem a minha palavra, observem o que diz os meus profetas. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos dar ouvidos à palavra de Deus. E muitos estão se rebelando, muitos estão em rebeldia, resistindo à palavra que sai da boca de Deus. E estão pagando o preço das suas decisões. Então que hoje, nesta quarta-feira, nós venhamos a nos analisar, nós venhamos a refletir. O convite que a palavra faz é: vamos refletir nos nossos erros, nas nossas falhas, nos nossos pecados, deixar o Espírito Santo falar através da nossa palavra no nosso coração. Não endureçais o coração ao Espírito Santo, não endureça o coração para a palavra de Deus. Em tudo coloca em oração, vá para a presença de Deus, se quebrante, entenda o que está errado, analise suas decisões, seus posicionamentos e mude. A mudança, o maior sinal de arrependimento verdadeiro é a mudança. Porque se nada, a palavra vem, a gente ouve, escuta e a gente continua rebelde, a gente continua resistindo à voz de Deus e a gente não se arrepende, a gente não muda, Deus, ele deixa nós pagar o preço, nós pagar as consequências do nosso erro, do nosso pecado, porque a rebeldia, a resistência e não há arrependimento. Então a palavra de Deus diz: arrependei-vos de vossos pecados. Amém? Amém. Essa é a palavra que eu tinha para hoje. Então a palavra, só deixando claro, ouça a voz de Deus e obedeça, né? Para comer o melhor, para obter o melhor da parte de Deus. Deus quer que nós venhamos a obedecer e não resistir e nem se rebelar à palavra e à voz de Deus. Amém, amados? Amém. Vamos então declarar o Salmo 91, Salmo de livramento, de proteção, que Deus nos livre, nos guarde de todo laço, de todo embaraço, né? Que nós possamos submeter a Deus e a sua palavra e resistir ao diabo para que ele fuja de nós. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele te cobrirá com suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita,
mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a teu respeito, para te guardar e te proteger em todos os meus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu resgatarei e eu protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo, vou cobrir de honra, vida longa lhe darei, lhe mostrarei a minha salvação. Amém, glória a Deus, aleluia. Vamos orar então, amados. Vamos entregar nossas vidas nas mãos de Deus. Amado Deus e poderoso Pai, entregamos nossas vidas em Tuas mãos, Pai. Pedindo perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Nos colocando na brecha em oração, Senhor, pela Tua igreja, pelo Teu povo, Pai. Que os nossos pecados venham a ser perdoados, que o Teu Espírito Santo venha, através da Tua palavra, nos convencer, Pai. Nos convencer que se nós estivermos dispostos a obedecer, nós comeremos o melhor dessa terra. Mas que nós venhamos atender o pedido da Tua palavra. Atender o pedido que a Tua palavra diz, de parar para refletir. Refletir no que estamos errando, aonde estamos, o que estamos decidindo, o que estamos fazendo, Pai. Mas o Senhor deixou o recado hoje, que ainda que o pecado seja obscuro, seja difícil, complicado, seja aos olhos humanos difícil de ser perdoado, o Senhor perdoa pecados, o Senhor purifica o teu povo, o Senhor deixa eles brancos como a neve, o Senhor perdoa e o Senhor coloca eles novamente no caminho, na rota certa, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Eles possam entender que a resistência, a rebeldia não é o melhor caminho para eles, Pai. Que haja arrependimento de pecados, Pai. Que haja arrependimento e mudança, Senhor. Mudança de vida. Que Teu Espírito Santo venha nos ajudar, Pai, neste período difícil da vida de alguns que estão aqui, Pai, que estão perdidos, que caíram por causa do pecado. Mas em nome de Jesus, a Tua misericórdia, a Tua bondade, Pai, alcança esta vida hoje. Repreende, Pai, todo laço, todo embaraço, todo espírito de confusão, de briga, de contenda, de divisão no meio do Teu povo, no meio da Tua igreja, Senhor. Vai desfazendo toda a oposição maligna, todo espíritos de rebeldia, de confusão, todo demônio, todo mal que vem agir na mente, no coração dessa pessoa, Pai, para que ela venha se rebelar. Em nome de Jesus, todo mal seja destruído agora. Que o Teu Espírito Santo venha se apossar de nós. Que nós sejamos cheios da Tua presença, Pai. Que nós tenhamos consciência que o pecado nos afasta da Tua poderosa presença. Em nome de Jesus, eu abençoo cada vida que aqui está. Que eles possam ter uma quarta-feira abençoada. Que onde eles colocarem a planta dos pés deles, a Tua presença vá com eles, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, e amém, e amém. Amém, amados? Amém. A palavra de Deus diz que não é só de pão que viverá o homem, mas também de toda palavra que sai da boca de Deus. Uma excelente quarta-feira e até amanhã.